Olá, eu sou o Macorati e hoje nós vamos continuar com o NetMaui, expandindo a nossa aplicação criada na semana anterior. Na semana anterior, nós criamos uma aplicação NetMaui usando o template padrão e usando o emulador Android, nós exibimos o resultado no emulador. Então nessa semana nós vamos fazer o seguinte, nós vamos incluir uma navegação na nossa aplicação usando um shell de forma a permitir visualizar uma lista de veículos usando uma Collection View. Assim nós vamos usar os componentes Shell, Collection View e vamos usar também os recursos da MVVM, Model View Model. Dessa forma, se você já conhecia os Xamarin Forms, você vai poder aproveitar grande parte do seu conhecimento adquirido nas aplicações NetMaui. Então, nós vamos iniciar no nosso projeto incluindo um shell, que eu vou incluir esse shell como um content page e depois nós vamos transformar esse content page num shell. Então, o shell, o que ele é? Uma experiência de navegação que é fornecida e que é baseada em guias. Então, para isso eu vou criar um arquivo appshell.xaml e nesse arquivo nós vamos definir um objeto tabbar. E esse objeto tabbar ele vai conter dois objetos tab. Então o objeto tabbar ele pode conter um ou mais objetos tab. E cada objeto tab vai representar uma guia. Então eu vou ter dois objetos tab e eu vou usar duas imagens PNG e eles vão representar os ícones das guias de navegação. Aonde na primeira guia eu vou acionar o Content Page Main Page, que é essa página que nós estamos vendo, e na segunda guia nós vamos acionar aqui a nossa Content Page Carros, onde eu vou exibir as informações dos carros usando uma Collection View. Então, quando eu incluir aqui um shell, eu incluo ele como um content page. Depois eu altero para shell, eu tenho que alterar no arquivo XAML e na classe C#. O app shell tem que herdar de shell. Esses ícones que nós usamos aqui, nós podemos obter esses ícones nesse site aqui, ó, materialdesignicons.com. Aqui você vai encontrar muitas imagens que você pode usar nas suas aplicações, principalmente se você estiver usando o Android, criando aplicações para o Android. E para definir a lógica aqui, ó, da exibição dos dados na Collection View, nós vamos usar o padrão MVVM. Eu já falei sobre o padrão MVVM aqui no canal, mas recapitulando, o padrão MVVM é um padrão de projeto usado para implementar interfaces do usuário que ajuda a separar a lógica de negócios e a lógica de apresentação da sua aplicação da interface do usuário. Então, os componentes deste padrão são o model, que vai representar os objetos de negócio que encapsulam os dados e o comportamento do domínio da aplicação. No nosso exemplo, nós vamos obter os dados de um arquivo JSON, que eu vou mostrar. E a partir deste arquivo JSON, nós vamos gerar uma classe carro, que vai representar o meu model. Eu tenho a view, que representa o objeto com o qual o usuário vai interagir, que é a página carros XAML, onde eu vou exibir na Collection View as informações dos carros. E eu tenho a view model, que é um model projetado para a view e contém propriedades que representam o estado da view e métodos que implementam a lógica por trás da view. Aqui eu vou criar uma classe carros list view model e eu vou definir os comandos e a lógica aqui nessa view model. Então eu vou usar o MVVM para fazer a implementação da exibição das informações dos carros na Collection View. Então eu vou abrir aqui agora o projeto que nós criamos na aula anterior e eu vou mostrar como foi feita essa implementação. Para organizar o nosso código aqui, ó, eu criei uma pasta Models, onde eu defini a classe carro, a pasta View Models, onde eu defini a minha View Model, carros lista View Model, e a pasta Views, onde eu coloquei as minhas views. A Main Page, que é a página principal, e a Content Page Carros, onde eu vou exibir as informações dos carros. Então, eu inicialmente quero mostrar da onde eu estou obtendo as informações dos carros. Então aqui, ó, eu coloquei o arquivo aqui, que é um arquivo JSON. Ele vai estar sendo obtido remotamente, mas ele tem essas informações. Tem o nome, a aceleração, o ano, a origem e tem uma imagem do carro. Então os dados vão estar sendo obtidos desse arquivo JSON. Eu vou acessar esse arquivo JSON, vou deserializar e vou
exibir essas informações na Collection View. Então, com base aqui, ó, nesse arquivo JSON, ó, eu tenho name, acceleration, year, origin e image. Então, com base nesse arquivo JSON, eu criei aqui na pasta model a minha classe carro, ó, name, acceleration, year, origin, name, mantendo uma equivalência com as informações contidas no meu arquivo JSON. Então, aqui eu tenho a definição do meu model. Aqui em View Model, eu defini a minha classe carros list View Model. E aqui, olha, nós estamos utilizando aqui a biblioteca MVVM Helpers, que está nos fornecendo essa classe base View Model. O objetivo aqui é facilitar a implementação do iNotify Property Change, que é usada para notificar o cliente. Então aqui, ó, eu estou usando um Observable Collection, que é uma coleção dinâmica de objetos do tipo carro. Então aqui eu vou poder adicionar, remover e atualizar, e com isso eu vou estar notificando aqui a interface do usuário de qualquer alteração. Então eu estou usando a base View Model para fazer aquela implementação das iNotify Property Change, e estou definindo o command getCarros command, e no construtor eu crio uma instância de command e invoco o método getCarrosA5, que vai me retornar os dados de carro. Então aqui, olha, eu estou verificando se o processamento está em andamento. Essa propriedade busy aqui vai exibir o Activity Indicator, que é aquele ícone lá que está indicando que a tarefa está em progressão. A seguir aqui, ó, eu estou pegando os dados do arquivo JSON, ó, ele está lá no macorati.net na pasta JSON. Estou buscando os dados do arquivo JSON, estou deserializando uma lista de objeto carros aqui, ó, e aqui eu estou incluindo na Observable Collection, que é carros, tá vendo? E aqui eu tô dando um try catch, né? Estou exibindo aqui um display alert caso ocorra algum erro. Então esse é a minha View Model. Então o shell que eu usei foi criado aqui nesse arquivo app shell, tá vendo? Ó? Então quando você cria aqui, você tem que incluir da seguinte forma: você tem que vir aqui, ó, em Project, Add New Item, e aqui, ó, você tem que vir aqui embaixo e selecionar essa opção, ó, NetMalware Content Page XAML. E aqui eu forneci o nome app shell, então ele vem com content page aqui, aí eu mudo para shell, né? E aqui naturalmente, aqui ele vai estar content page, eu tenho que mudar para shell também. Por enquanto essa é a única forma da gente implementar o shell aqui no NetMalware. Então aqui no shell, ó, eu defini um tab bar com dois tabs, como eu falei, onde eu vou ter duas guias. Uma guia eu vou exibir a main page, que é essa página aqui, ó, exibe a imagem, ó, do NetMalware lá. Eu simplifiquei aqui essa interface, né? Como você vai ver. E a outra guia vai carregar o Content Page Carros. Está representado aqui nessa pasta views pelo arquivo carros.xaml. Aqui nesse arquivo, olha, observe aqui, ó, que os esquemas eles mudaram, olha, é .NET 2021 Malware. Então aqui, ó, eu estou adicionando o body context à minha View Model, ó, carros list View Model, lá onde eu estou obtendo os dados. Aqui eu estou definindo um grid, que é uma coisa comum no XAML do Xamarin Forms, e eu estou usando a Collection View, ó. Estou vinculando aqui as informações do carros. Estou usando um item template, um data template, e aqui eu exibo a imagem do carro, depois eu exibo o nome, depois eu vou exibir a aceleração e depois eu vou exibir o ano do veículo. E aqui eu tenho um button onde eu estou invocando o comando getCarros command, que vai me invocar aqui o getCarrosA5 para obter os dados. E aqui eu tenho o meu Activity Indicator, que vai exibir aquele ícone de progressão de tarefa. E com isso eu tenho uma implementação aqui que nós vamos colocar para executar. Eu vou executar no Android, olha, aqui você pode executar no Android, no Windows, pode executar aqui num iOS local device. Então eu vou executar aqui no emulador Android. Aqui eu vou trazer o emulador para cá. Então ele está exibindo aqui a página principal, olha. Se eu acionar aqui carros, olha, ele vai me carregar a página carros e eu tenho o botão atualiza carros. Quando eu clicar aqui, eu vou acionar o command, que vai obter os dados lá do arquivo JSON e vai deserializar os dados, né? E vai exibir na Collection View.
Olha aqui o Activity Indicator, e aqui ele está exibindo as imagens. Naturalmente aqui existe uma forma mais performática de eu exibir as imagens, né? Aqui é apenas um demo para mostrar como é simples você criar uma navegação shell aqui e exibir informações aqui nas aplicações NetMaui. Então aqui eu tenho a página principal, aqui eu tenho as informações de carro sendo exibidas aqui em minha Collection View usando o padrão MVVM. Então assim você viu que muito do conhecimento que o desenvolvedor tinha dos Xamarin Forms ele vai poder aproveitar aqui no NetMaui. Então até a semana que vem.